Irmãos, hoje nós chegamos no segundo episódio da série de mensagens Parábolas de Jesus, Princípios do Reino para uma Vida Abundante. Eu comecei essa série na semana passada, pregando sobre a parábola da candeia. Quantos estavam aqui na parábola da candeia, semana passada? E hoje nós estamos dando sequência então a essa série, ouvindo mais uma parábola de Jesus. E eu quero começar esse sermão contando uma história real para vocês, algo que acontece na minha casa e eu acho que deve acontecer na sua também. Então eu peço para que as esposas aí elas se controlem nesse momento para não cutucar os seus maridos, por favor, vai ficar constrangedor. Existem muitas promessas que eu faço para Cacá com relação às coisas de casa, às atividades domésticas, porque eu entendo que nós de fato precisamos dividir, a gente tem que estar ali, ela faz uma parte, eu faço a outra, porque nós dois moramos na mesma casa. Qual é o grande problema? O grande problema é que às vezes ela fala assim, Diego, você pode lavar a louça? Claro que eu posso, eu vou lavar, com certeza. Se tem uma coisa que eu vou fazer hoje, é lavar a louça. Só que o dia passa, o jogo do Corinthians chega, aí eu fico nervoso, aí eu vou dormir e esqueço de lavar a louça. Vou lembrar quando eu já estou deitado, ou no dia seguinte, com uma mensagem dela falando assim, pô, você falou que ia lavar a louça e não lavou. Ou você falou que ia tirar a roupa do varal e não tirou. Cá entre nós, irmãos, é melhor tirar a roupa do varal do que colocar. Ou chatice é colocar a roupa no varal. Uma por uma, devia dar um jeito de você jogar pro alto e elas todas caírem assim, mas você vai ter. Aí você tem que achar, nunca tem a mesma meia, aí você fala, pô, mas como pode? Saíram as duas sujas do meu pé, as duas entraram sujas no cesto, mas de repente não tá, uma não tá. Decidiu que ela não entraria nessa vez, ela vai entrar só na próxima. Enfim, então são momentos em que eu digo para Cacá, vou fazer, mas eu não faço. Agora, eu não sou esse marido que vocês estão pensando também, né? Existem outros momentos em que eu não digo nada e vou lá e faço. Então eu falo assim, eu vejo que a louça está lá na pia, que seria o certo eu fazer todas as vezes, eu sei. E aí eu vejo que a louça está lá na pia, eu simplesmente vou lá, lavo a louça. Quando ela vai ver, a louça já está lavada, secada, guardada, a pia está limpa. E ela chega e está lá, está tudo certo. A roupa já está guardada. São menos vezes que isso acontece do que a outra? São menos vezes, mas às vezes acontece. Então são vezes em que eu digo, não vou fazer, mas eu vou lá e faço. A pergunta que eu faço é, qual das duas vezes você acha que a Cacá fica mais feliz comigo? Na vez que eu falo que eu vou fazer e não faço, ou na vez que eu não falo nada e quando ela vai ver eu já fiz? A primeira ou a segunda? Obviamente que é a segunda. A parábola que eu escolhi para a gente trabalhar hoje fala justamente sobre uma situação como essa. E ela está lá em Mateus capítulo 21, a partir do versículo 28. Evangelho de Mateus 21, a partir do versículo 28. Irmãos, estava contando para Karina, e para quem esteve aqui no culto das 9, esse é o tipo de palavra de ceia. Sabe aquela palavra que, enquanto eu preparava, eu já fui amassado por Jesus. Então não é justo eu ser amassado sozinho. Por isso que eu trago aqui para vocês. Então já prepara aí que hoje a palavra está para o nosso coração. Mateus 21, 28 diz assim: o que vocês acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, eu não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa, e ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar-lhes o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois disso, vocês não se arrependeram para crer nele. Senhor, fala com a gente através da sua palavra, Pai.
Que essa palavra encontre espaço no nosso coração em um terreno fértil para transformar a nossa história, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós aprendemos aqui na semana passada que parábolas eram histórias que Jesus contava justamente para contar princípios mais profundos do reino de Deus. Então ele encontrou esse jeito para explicar coisas que eram difíceis de entender, mas através das parábolas ficavam mais fáceis. Essa é uma das parábolas mais intrigantes de Jesus. Ela só é encontrada no Evangelho de Mateus, e ela foi contada por Jesus como um alerta específico para os líderes e mestres religiosos da época, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, os pastores da época ali que viviam no templo. E ele contou essa história porque esses caras haviam sido enviados pelo conselho da época para interrogar Jesus. E é justamente isso que o capítulo 21 de Mateus vai mostrar. Porque o capítulo 21 começa com Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Lembra aquela cena que a gente já viu nos filmes? Jesus num jumentinho, todo mundo cantando Hosana, Hosana nas alturas, tal, Jesus entrando, e aí Jesus entra aclamado pela multidão, todo mundo dizendo, esse é o Filho de Deus, esse é o Messias prometido. Então, Jesus é essa pessoa entrando ali. Logo na sequência, Jesus, ele termina essa entrada triunfal, ele vai para o templo. Quando ele chega lá, o que ele faz? Ele vira a mesa do templo. É a purificação do templo, ele quebra tudo que tinha lá dentro. Esse é um momento onde Jesus faz o que a gente gostaria de fazer muitas vezes, mas ele é Jesus, então o dele é mais justificável, né? Aí ele vira a mesa e começa a falar assim, vocês não sabem que essa casa seria chamada casa de oração para todos os povos, e vocês estão transformando essa casa num covil de ladrões? Por que Jesus disse isso? E aqui é uma curiosidade sobre a época, né? A gente precisa lembrar que Jesus, ele chega num ambiente onde o templo é o lugar onde todos chegam para oferecer sacrifícios. Então, cada pessoa sai de suas cidades pelo menos uma vez por ano e leva um animal para entregar em sacrifício, e por conta desse sacrifício, os seus pecados seriam perdoados. Essa foi a regra que Deus estabeleceu até aquele momento. Então, o que as pessoas faziam, pastor Marquinhos? Viajavam horas e horas, dias de viagem, não tinha carro, não tinha Uber, eles iam ali a pé com seus jumentinhos, e quando eles chegavam, eles entregavam o seu animal. O que acontecia era que muita gente vinha de muito longe. Então, como que você faz para manter um animal vivo durante tantos dias? Era muito difícil. Então, alguns deles chegavam com dinheiro e compravam um animal na porta do templo para entregar em sacrifício. Até aí, tudo bem. Eles não estavam fazendo nada de errado. O problema é o que acontecia depois disso. Porque, imagine só a cena, o templo está ali, a pessoa chega e ela compra uma ovelha. Ela fala assim, quanto custa essa ovelha? Custa R$1.000. Toma aqui R$1.000 e ela entrega para o sacerdote vai fazer o sacrifício dentro do templo e os pecados dela seriam perdoados. Só que o que estava acontecendo? Ela pagava os 1.000, o cara pegava a ovelha, levava, ao invés de matar a ovelha, ele saía com a mesma ovelha e colocava na porta do templo, para quando o outro irmão chegasse, comprasse a mesma ovelha, que era levada e trazida de volta, e era levada e trazia de volta. Jesus, onisciente como era, sabia o que eles estavam fazendo. E aí ele chega virando a mesa, falando, cara, vocês estão transformando isso aqui em Brasília. Mentira, num covil de ladrões. O que vocês estão fazendo aqui é corrupção, não sei se vocês perceberam, ninguém avisou vocês que isso aqui era corrupção. E é justamente por causa dessa postura ativa e às vezes até combativa de Jesus, que ele é questionado pelos líderes religiosos. E ele chega e diz assim, com que autoridade você faz isso? Quem você pensa que é, para primeiro, entrar na cidade como um grande rei, segundo, bater na mesa aqui, virar tudo aquilo que a gente estava fazendo e colocar a gente para fora. Com que autoridade você faz isso? Como complemento de sua resposta, Jesus contou essa parábola bem autoexplicativa. Em resumo, um pai tinha 2 filhos que tiveram comportamentos distintos em resposta a uma ordenança que ele deu. Aos 2 filhos, o pai deu uma ordem, eu quero que hoje vocês vão trabalhar na vinha. Eu trouxe uma foto de uma vinha aqui para vocês verem, olha só. Então o pai disse, eu quero que hoje vocês saiam de casa e vão trabalhar na vinha. Um deles disse prontamente, sim, tá bom, eu vou. O que o senhor quer, que eu vou trabalhar na vinha? De que horas até que horas? Das 8 às 5. Eu vou. Mas logo depois, ele muda de ideia e não vai.
O sim dele, no fundo, significava não, porque ele disse sim, mas ele não fez. O segundo falou, não vou. O senhor quer que eu vou, mas eu não vou. Ele virou as costas e saiu. Só que depois ele se arrepende e fala assim, caramba, eu vou, vai. Mesmo sem querer ir, eu vou. Beleza. O não dele, no fundo, era um sim, porque ele se arrependeu de ter dito não e sem falar nada para o pai, foi lá e fez. A pergunta de Jesus no final foi simples. No fim das contas, qual foi o filho que obedeceu o pai? Obviamente, aquele que foi, mesmo dizendo que não ia. Uma das interpretações, irmãos, mais aceitas dessa parábola é que na história, o segundo filho, aquele filho que fala não, mas depois vai, representa as prostitutas, os pecadores, os publicanos da época, que diziam não para a vontade de Deus, que diziam não para a palavra de Deus, mas logo na sequência estavam sendo alcançados pela verdade do Evangelho. Era gente totalmente rejeitada pela sociedade, justamente porque inicialmente eles viviam em desobediência à vontade de Deus, trilhavam um caminho de pecado, de erro, disseram não para o Senhor, mas que no meio do caminho mudaram a sua vida ouvindo as palavras de João Batista, que era o profeta ali da época. Agora, o outro filho que disse que iria, mas não foi, é uma representação dos mestres religiosos da época. Porque era gente que dizia, sim, eu sou um religioso, como não? Eu conheço a palavra, eu sou um mestre da lei, eu sou um intérprete da lei, todos os mandamentos eu aplico na minha vida, eu estou no templo toda hora. Só que o seu sim era da boca para fora. Na prática, eles viviam uma obediência de aparência. Por mais que eles tivessem aparência de santidade, aparência de bondade, aparência de serviço, suas vidas práticas não refletiam transformação e nem arrependimento. Eles diziam sim, mas as suas atitudes diziam não. É por isso que Jesus encerra essa parábola com uma das falas mais fortes que a gente tem registradas através da vida de Jesus. Olha só, digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João Batista veio para mostrar-lhes o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. Eu posso trazer minha versão aqui, a versão Diego, revista atualizada. Jesus está dizendo assim, tem gente que está fora da igreja, mas está mais perto de encontrar com Deus do que algumas pessoas que estão dentro da igreja. Tem gente que está longe dos caminhos do Senhor, mas está a um passo de ter um encontro genuíno com Jesus, enquanto tem gente que está há anos na igreja, achando que está perto de Deus, mas no final das contas não está. Sabe aqueles que vocês, fariseus, menosprezam e desvalorizam? Alguns deles estão mais próximos de Deus que vocês. É muito forte. De tantas lições que esse texto nos ensina, irmãos, eu separei aqui, para não perder o costume, 3, para a nossa reflexão de hoje. A primeira lição que eu aprendi com esse texto é que envolvimento religioso não é garantia de saúde espiritual. Envolvimento religioso não é sinal ou não é garantia de saúde espiritual. Vamos fazer um teste aqui. Imagine por um minuto que você é Jesus. Aí você desce do céu para a terra para você poder estabelecer o reino de Deus. Aí você chega, Nath, na história da humanidade, aí desse lado aqui você tem o templo, e dentro do templo uma centena de homens e mulheres que todos os dias, todos os domingos vão para a igreja, entregam o dízimo, a oferta, eles cantam, eles oram, sabe, eles vão cumprindo um monte de rituais, todos os domingos eles estão ali, firme e forte. E Jesus está vendo aquilo ali. Aí do outro lado tem os publicanos, que eram cobradores de impostos abusivos, que cobravam dinheiro a mais e enriqueciam ilicitamente, cobravam dinheiro do seu próprio povo para entregar para os romanos. E aí do lado deles estão as prostitutas, que eram vistas como imorais, porque o pecado delas era público. E aí Jesus chega e Jesus está aqui no meio. Que coceira no nariz, o sangue de Jesus tem poder, gente. Desculpa, é para não espirrar igual na última vez.
E aí Jesus chega aqui. Aí, de quem que Jesus ia criticar com mais veemência? Se você é Jesus, óbvio que os publicanos e as prostitutas. Como assim? Se tem alguém que o pecado está evidente, são esses caras desse lado. Mas olha como essa parábola ela é forte, ela é potente, porque ela é chocante. Porque Jesus, ele vira e vai bater na cabeça dos religiosos. Ele vai bater na cabeça de quem está na igreja todo domingo. Ele vai bater na cabeça de quem conhece a palavra. Ao invés de dar uma chamada em quem está no pecado, ele fala assim, beleza, eles estão no pecado, mas eles estão chegando. Agora vocês acham que não estão no pecado, vocês acham que não tem mais nada para transformar, mas eu sei que tem. Percebe como essa parábola é um cruzado de direita no queixo dos religiosos. Os conhecedores da lei, os frequentadores do templo. Porque Jesus vem dizer, o fato de vocês parecerem espirituais não significa que vocês são espirituais. O fato de vocês terem palavras bonitas, orações bonitas, não significa que vocês são de fato o que vocês parecem ser. Jesus vem trazer uma verdade muito forte para eles e também para nós. A verdade de que envolvimento ministerial não é e nunca vai ser garantia de saúde espiritual. Hoje é culto de ceia. Quantas pessoas a gente já conhece? E talvez nós já fomos pessoas assim. Homens e mulheres comprometidos com o evangelho ou comprometidos com o ministério. A gente serve, a gente não perde uma escala, a gente tira as músicas, a gente prepara a palavra, a gente coloca a nossa roupa de voluntário, a nossa escala está em dia, está tudo certo e a gente aparenta uma vida de saudade, mas parece que a gente oferece muito mais vida para os outros do que a gente está preocupado em transformar a nossa própria vida através da luz da palavra. Sabe quando a gente se sente assim, quando a gente vem para a igreja e parece que a palavra daquele dia é sempre para o outro que não veio? A gente fala, nossa, meu João devia estar aqui para ouvir essa palavra. Na verdade, é o momento da gente olhar para essa palavra e dizer assim, caramba, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Estou falando aqui sobre gente comprometida, cheia de dons, mas que em algum momento se deixaram levar, afundaram e não conseguiram mais voltar. Se deixaram levar pelo ativismo religioso, pela prática da religião, e ao invés de discípulos, se tornaram consumidores. Gente que fica fazendo as coisas na igreja, faz, mas esquece que a principal obra que Jesus quer fazer é transformar o nosso coração. E com o coração transformado, a gente pode ajudar outras pessoas a se transformarem também. E aqui eu não estou fazendo uma apologia para que você não se envolva com o ministério, pelo contrário. Nós somos uma igreja que ama e uma igreja que serve as pessoas. Então, eu acho que, de fato, você tem que se envolver, passa pelo CDV, vai servir, cumpre as suas escalas. O seu ministério é louvor, faça o melhor que você puder, é na palavra, é no staff, é na hospitalidade, é na intercessão, é na multimídia, faça o melhor que você puder. Mas não se esqueça de uma importante verdade. No reino de Deus, o ser é sempre mais importante que o fazer. A gente não pode cair na ideia de que uma igreja boa é uma igreja ativista, onde a gente está na igreja de domingo a domingo, fazendo, tá, mas o fazer é importante, mas no reino de Deus o ser é mais importante. De que adianta fazer, se esse fazer não está transformando a gente em homens e mulheres mais parecidos com Jesus? Você conhece gente viciada em servir a Deus? Gente viciada em fazer as coisas para Deus? Mas pouco viciada, entre aspas, em ser homens e mulheres de Deus. Esse filho, o segundo filho, representa isso, aqueles que vivem uma fé superficial, que dizem sim com os lábios, mas o coração está distante de Deus. Ei, deixa eu te contar uma coisa aqui, Deus não fica impressionado com a sua história, com as coisas que você faz, não. Viu? Não. Deus não fica, nossa, como ele toca bem, meu Deus do céu. Deus falando, tá, meu eu do céu, que coisa absurda, nossa, que coisa linda, não. Sabe o que impressiona a vida, a mente de Deus, o coração de Deus, se eu posso dizer assim? É quando ele olha e vê, caramba, ele toca bem, mas mais bonito do que a música é o coração. Nossa, como prega, que bonito pregando, mas mais bonito do que a eloquência, a comunicação é o coração. Que legal, né? A intercessão fica ali de pé orando o culto todo. Nossa, é muito bonito, mas isso não impressiona Deus. Não impressiona o som legal, não. O que impressiona Deus é um coração entregue, um coração derramado na presença dele, um coração moldado por ele.
Por isso que o ser sempre vai ser mais importante que o fazer. O que Deus procura é uma vida de obediência. Tanto é verdade que 1 Samuel diz, lá no capítulo 15, versículo 22, Samuel disse: o que é mais importante para o Eterno, seus sacrifícios ou a sua obediência? Escute, a obediência é muito melhor que os sacrifícios. Ouvir é melhor que oferecer a gordura dos carneiros. Significa, irmãos, que a grande procura do Senhor não é por aquilo que podemos oferecer. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando os verdadeiros adoradores. A adoração é só um resultado daquilo que a gente já é, daquilo que Deus faz em nós. Por isso a minha oração é que a nossa religião não nos tire da presença do Senhor. Que a nossa religião não nos tire da presença do Senhor. Cuidado para você não estar muito mais comprometido com o ministério do que com a transformação pessoal que Jesus está oferecendo. Isso pode soar muito forte, mas tem gente especialista em curar as enfermidades dos outros e esquecendo de olhar para as suas próprias enfermidades. Tem gente que é especialista em cuidar dos outros, mas está esquecendo de cuidar de si mesmo. Gente que é especialista em falar: olha, para você ler a Bíblia, para você ter uma vida de leitura, de devocional, de adoração ao Senhor, segue esse caminho. Tá, mas e você? Não, eu me preocupo mais com vocês, depois eu vejo eu. Não. Por isso essa é a minha primeira oração por nós nessa manhã. Que a gente esteja comprometido com os processos ministeriais sobre os quais Deus nos colocar. Sim, você que está chegando da ADAI, você que é de outra comunidade, se comprometa, dê o seu melhor, sirva a casa do Senhor, se envolva o máximo que você puder, mas não perca de vista que o compromisso principal para o qual Deus está te chamando é a sua saúde espiritual. Todo o resto é consequência, todo o resto. A gente não pode inverter as coisas. Sabe uma coisa interessante? Quando Deus chama Noé, Vitão, quando Deus chama Noé, ele disse que Noé era um homem justo, íntegro e que andava com Deus. Aí depois ele dá a atividade lá da arca para o Noé construir. Quer dizer, antes de construir grandes arcas, primeiro Noé foi um homem que andava segundo o coração de Deus. Agora tem gente querendo inverter, Bonfá. Tem gente que quer construir grandes arcas, grandes ministérios, grandes coisas para Deus, para só depois ser um homem e uma mulher de Deus. Não dá para a gente inverter a ordem. Primeiro, seja um homem íntegro, uma mulher íntegra, que anda com Deus. Depois, como consequência dessa vida entregue ao Senhor, Deus vai te levar a novos níveis em nome de Jesus. Antes de ser um grande músico, um grande pregador, um grande intercessor, um grande qualquer coisa aqui dentro da igreja, que sejamos homens e mulheres comprometidos em sermos discípulos do Senhor. Por quê? Porque no reino de Deus, envolvimento religioso nunca vai ser garantia de saúde espiritual. Segunda coisa que esse texto me mostra é que o chamado do Senhor para nós é um chamado para coerência. O chamado do Senhor para nós é um chamado para coerência. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas hoje a gente vive parece um boom de gente falando que é cristão, né? Então, todos os jogadores de futebol agora viraram cristãos. Os músicos, cantores, os artistas, todo mundo é cristão. Todo mundo, em algum momento, batizou lá no Rio Jordão, né? Que não dá para batizar aqui em Santos. Né? Aí eles vão lá para o Rio Jordão e falam: agora eu sou evangélico, agora eu sou de Jesus. Gente que diz que acredita em Deus, gente que diz que acredita na Bíblia, mas que vive uma vida diametralmente oposta àquilo que a Bíblia ensina. É gente que diz sim, mas vive o não. A crítica de Jesus aos religiosos é justamente essa, porque Jesus não está combatendo o fato deles conhecerem as Escrituras, nem o fato deles frequentarem o templo e servirem nas cerimônias, não. A crítica de Jesus é sobre a falta de coerência. A crítica de Jesus é sobre a falta de coerência. Ele está dizendo: caramba, vocês conhecem tanto das Escrituras, mas vivem tão pouco. Vocês passam o dia inteiro no templo, mas na hora de praticar aquilo que a palavra de Deus ensina, vocês não conseguem. A crítica de Jesus é uma crítica à falta de coerência, de gente que diz que é de Deus, mas que faz o mínimo de esforço para ser de verdade. Era o que estava acontecendo. Os judeus religiosos diziam sim para Deus, mas agora se opunham à vontade de Deus com algumas atitudes. Eles matavam os profetas, eles exploravam o povo, eles enganavam o povo, viviam cheios de arrogância, agora queriam calar a voz do Messias. Gente com uma palavra bonita, com uma aparência de espiritualidade,
mas as suas atitudes são vergonhosas e não condizem com as suas declarações. Parece que a gente vive a era da religião do discurso. Todo mundo é bom em falar sobre Deus. Todo mundo é bom em usar a palavra de Deus para suas próprias verdades. É gente que fala das promessas, é a era dos cânticos fervorosos, das orações bem elaboradas, da aparência de piedade, mas se isso não for verdadeiro na prática, de nada vai adiantar. É essa postura de hipocrisia e incoerência que Jesus questiona. Esse é um dos motivos que lá em Mateus 23, 27, Jesus traz também uma palavra dura. Olha só, na versão da Bíblia Mensagem. Olha que forte. Ai de vocês, líderes religiosos e fariseus, vocês fingem ser bons, mas a maldade de vocês tem cheiro de cadáver apodrecido. Vocês são como túmulos branqueados, bonitos por fora, mas cheios de ossos de mortos e podridão por dentro. Eu avisei que era um sermão duro, né? É um sermão que precisa mexer no nosso íntimo, porque essa é a convocação do Senhor para nós. Sabe o que esse texto está falando? A Suelen é minha prima, ela estava cantando aqui, né? Ela e o Tiago são meus primos. E aí, ela vira e mexe, ela fala assim, chama eu e a Cacá, né? Vamos fazer um rolê aleatório? Fala, um rolê aleatório. O que seria um rolê aleatório, irmã Débora? Um rolê aleatório. Vamos num museu, vamos numa cidade que ninguém vai no interior conhecer e tal. Aí esses dias ela falou assim, vamos num cemitério? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, Suelen. Sai daí, o que está acontecendo, né? Eu falei, não, mas não é um cemitério qualquer, é o cemitério da Consolação. É um lugar onde as pessoas vão mesmo, tem muitas pessoas importantes da história do Brasil que estão enterradas lá. E daí? Mas qual é a graça, né, do cemitério? A graça do cemitério, a graça do cemitério da Consolação. É que os túmulos, boa parte deles foram feitos por artistas famosos, que esculpiram as suas artes lá. Falou, Suelen, vai você. E a gente nunca foi. Por quê? É bonito? Deve ser, eu acho. Deve ser diferente, mas deve ser bonito, né? E aí, só que se você abrir, o que tem dentro? Osso podre, tudo podre, fedido, não tem nada de bom lá dentro. É isso que Jesus está dizendo. A aparência de vocês é de um túmulo bonito, mas se abrir, se colocar, se ver o que tem dentro do seu coração, é como um monte de cadáver apodrecido, incoerentes. Você conhece pessoas assim? Já fomos pessoas assim? Gente incoerente, gente que fala uma coisa e faz outra, gente que arrota a santidade, mas vive no pecado. A gente fala, não, eu estou na casa de Deus, tá, mas e a sua vida lá? Como que você trata sua esposa? Você pega dinheiro que não é seu? Como de uma mesma fonte pode sair água doce e água salgada ao mesmo tempo? Não dá. Incoerência. A convocação do Senhor para nós é uma convocação à coerência. Precisamos ser homens e mulheres que vivem o que pregam e homens e mulheres que pregam aquilo que vivem. Se nós dissemos que somos do Senhor, precisamos andar como gente do Senhor. Precisamos falar como gente do Senhor. Precisamos pagar como gente do Senhor. Agora imagina que bonito a Dai Santos, nossa, uma igreja de Deus, né? Mas está devendo 6 aluguéis. Já pensou que coisa horrorosa? Quer dizer, nós somos de Deus para todo mundo, menos para o proprietário. Mas graças a Deus todas as nossas contas estão em dia. O Senhor Sérgio é uma bênção na nossa vida, graças a Deus. Sabe, gente que diz que é fiel, precisa provar que é fiel na sua vida diária, nas mínimas coisas. A gente tem que ser gente que honra o nome que a gente carrega, que Deus nos livre de falarmos que somos sem ser. Eu fico pensando, eu compartilhei com vocês, eu comecei um GC lá no lugar onde eu trabalho, e aí o GC começou a crescer, e aí, não sou só eu que trago a palavra, né? Tem mais 2 pessoas ali que a gente vai dividindo normalmente. Aí eu fico pensando, se esses caras, ou se eu também, se a gente vivesse uma vida incoerente e agora fosse chamar as pessoas para irem no GC para orar e ler a Bíblia. Ô irmão, a gente vai lá orar e ler a Bíblia. Aí o outro ia falar, mas você traz sua esposa. Mas você fala palavrão, mas você arruma encrenca no futebol. Não, mas você, eu não vou não, estou fora. O cara chega atrasado todo dia no trabalho e agora quer vir falar de Deus. Quantos já vimos algo assim acontecer? Incoerência.
Alguém que se diz seguidor de Jesus e vive como um inimigo da cruz de Cristo. Alguém que lê de manhã o café com Deus Pai. É bonito, né? Você posta lá o café com Deus Pai. Mas se você fizer um inferno da vida das pessoas durante o dia, não vai adiantar de nada. Ai, que bonito. Bonito nada. Por quê? Por que é difícil? Porque dizer sem ser é escandaloso. Dizer sem ser é escandaloso. Por isso que a gente se escandaliza quando o pastor cai. Por isso que a gente se escandaliza quando a igreja fecha. Por isso que a gente escandaliza quando vê político que devia estar usando o nosso dinheiro em prol do povo, sai com um monte de dinheiro dentro da cueca, escandaliza. Por quê? Porque eles dizem que são, mas na verdade não são. Diego está falando então que Deus está chamando a gente para a perfeição? De jeito nenhum. Em algum momento da nossa história seremos perfeitos como Ele é, mas Deus está nos chamando para o aperfeiçoamento diário. Todos os dias a gente tem que se parecer um pouquinho mais com Jesus. Somos seguidores de Jesus. Existe um ditado judaico antigo que diz, isso é muito, muito legal, que diz que um verdadeiro discípulo, ele precisa terminar o dia coberto pela poeira que sai dos pés do seu mestre. Um verdadeiro discípulo tem que terminar o dia coberto pela poeira que sai dos pés do seu mestre. Significa que o discípulo tem que andar tão de perto que, conforme naquela época, né, as terras todas de areia, o mestre vai andando e vai cobrindo de pó o cara que está vindo atrás. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que estar tão perto de Jesus que a poeira do pé de Jesus vai cobrindo a nossa vida e a gente vai se transformando. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que traía não trai mais, o que falava palavrão não fala mais. E todos os dias estamos sendo aperfeiçoados por Jesus. Por quê? Porque dizer sem ser é escandaloso. E nós não fomos chamados para o escândalo. Talvez você entrou aqui nessa manhã e a sua vida é uma vida de aparência. Você está dizendo, caramba, eu vim aqui para apanhar. Não, você veio aqui para ser liberto em nome de Jesus. Liberto de qualquer possibilidade de viver uma vida de aparência, porque viver de aparência é difícil demais. É difícil. Irmãos, você acha que eu já não tentei ser um pastor normal? Eu já tentei ser um pastor normal, de usar esse tipo de roupa aqui todo domingo. Mas eu já sei, eu já tinha que vir. A Cacá separou essa roupa para mim. Eu já tentei, mas viver de aparência é muito difícil, eu não quero, não dá. Você acha que eu cocei o meu nariz? Você acha que eu já não tentei não coçar o meu nariz? E falar assim, não, deixa eu coçar aqui de maneira... Mas viver de aparência é um problema, e Deus não nos chamou para vivermos de aparência, Deus te chamou para ser autêntico, para ser quem você é, e do jeito que você é, Ele vai usar a sua vida. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que ser coerente. O convite de Jesus hoje é para que a gente construa uma vida além da teoria, uma vida que é capaz de revelar Jesus em tudo que a gente faz. Por quê? Porque viver sem ser é escandaloso, e o chamado do Senhor para nós é um chamado para coerência. Terceira e última lição, e eu deixei ela por último de maneira proposital, é que essa parábola nos ensina que mais importante que começar bem é terminar bem. Essa parábola mostra uma dinâmica muito interessante, porque aquele que disse sim no começo, ele não conseguiu sustentar o sim dele até o final, e por isso ele foi reprovado. Aquele que disse não no começo, mudou de ideia, se arrependeu, e no final virou a rota, e por isso ele foi aprovado. É por isso que Paulo, ele compara a vida cristã a uma corrida. Eu não gosto de Fórmula 1, porque eu não consigo entender, assim, todas as regras, né? Mas tem uma regra que todo mundo entende, quem termina primeiro ganha. É uma corrida. Então, carro que passou lá, o ruim é que são 932 voltas. Aí você tem que ficar lá 932 voltas lá esperando até o último carro passar. Mas algo interessante da Fórmula 1 é que nem sempre o que começa na frente termina na frente. Às vezes o que começa na frente termina por último. Às vezes o que começa na frente nem termina. Às vezes o que começa por último também não termina. Mas às vezes o que começa por último termina na frente. Ou termina no meio. Ou pelo menos termina. Sabe, a vida cristã é assim. Mais importante do que começar bem é terminar bem. O evangelho é sim um lugar, um chamado à coerência, mas também é um lugar que nos dá a possibilidade de segundas chances. É o lugar onde, enquanto a vida, existe a possibilidade da gente terminar bem a nossa caminhada. E aqui eu me lembro de uma fala que eu ouvi um tempo atrás, uma fala engraçada, né? Que diz assim, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma surpresa tripla. Uma surpresa tripla. Primeiro, fechou o seu olho, morreu aqui, abriu o olho no céu, você vai falar,
Caramba, eu estou aqui. Graças a Deus, né? Deu certo, estou no céu. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa, a gente vai falar assim, ué, cadê o fulano? Cadê o fulano? Fulano não está aqui. É a segunda surpresa. E a terceira surpresa é quando a gente chegar, a gente vai olhar para o lado e falar assim, você aqui? Quem diria, meu amigo, você aqui? Porque nem sempre quem começa bem vai terminar bem, e nem sempre quem começa mal vai terminar mal. Tem gente que começou bem, mas isso não é garantia de que vai terminar bem. E tem gente que começou mal, isso não é garantia de que vai terminar mal. Muitos começam bem, começam focados, começam ali falando, não, eu quero que Jesus transforme a minha vida, eu vou concluir essa corrida, mas se o fim não for tão bom quanto o começo, desculpa te dizer, desculpa te desapontar, o seu resultado vai ser muito ruim. Ou quem sabe nesse dia você chegou até aqui, você tem trilhado um caminho ruim, você está trilhando uma vida de pecado, uma vida longe de Deus, você sabe que você deveria estar mais próximo do Senhor, mais conectado à palavra. Deus está nos dando nesse dia a oportunidade de mudarmos a nossa vida, de sairmos de um ambiente de incoerência para um lugar de coerência, porque o reino de Deus está disponível para todos nós hoje aqui. Não é à toa que Jesus falou que os publicanos e as prostitutas estavam entrando primeiro que os religiosos no reino de Deus. Jesus está destacando dois dos grupos mais desprezados e mais marginalizados daquele período, considerados além da possibilidade de redenção. Então a verdade é uma, se havia esperança para eles, há esperança para nós. Você que começou uma caminhada ruim, Deus pode terminar essa caminhada com graça e com misericórdia sobre a sua vida. Pastor, mas a minha história é péssima. Deixa o seu passado para trás, você começou mal, mas você pode terminar bem. Ou você que já começou bem, agora é hora de você sustentar isso até o final. Quantos de nós começamos lá no comecinho de 2024, a gente colocou tantos projetos e tem tanta gente terminando mal, mas também tem outras pessoas terminando bem. Essa é a certeza de que ninguém está além da graça de Deus, não importa como você chegou, o que você fez, qual a sua história, os pecados contra os quais você luta. Talvez hoje você se sentiu distante de Deus, porque você não é tão religioso quanto outras pessoas, você não se veste como um cristão, você não fala como um cristão, você não se porta como um cristão, mas nessa manhã, se você render a sua vida a Jesus, Ele pode transformar o seu fim em uma coisa melhor. Essa parábola é um soco no estômago dos religiosos e da religiosidade. Eu oro para que a gente saia daqui com um senso de responsabilidade maior, irmãos, compreendendo de que lado a gente está de verdade. Se nós somos os religiosos que foram rejeitados por Jesus, ou se nós somos os pecadores que reconhecem que são carentes da graça e da misericórdia. É muito interessante porque religioso não tem vez com Jesus, não tem vez. Você não vê Jesus batendo em pecador, mas você vê Jesus batendo em religioso que pensa que não é pecador. O tempo inteiro, o ministério de Jesus é um combate direto com os religiosos. O tempo inteiro. Sabe por quê? Acredite em mim, Jesus está mais perto da prostituta que sabe que é pecadora, do que do religioso que pensa que é santo. Jesus está mais próximo daquele que tem convicção dos seus pecados, do que daquele que arrota a santidade o tempo inteiro. É por isso que existe uma outra história, onde um homem, ele sobe para orar, e aí ele começa a dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os pecadores. Senhor, obrigado, porque eu entrego o meu dízimo, e além do dízimo eu ainda entrego uma oferta. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu oro 3 vezes por dia, eu tenho uma história, Senhor. Eu sou alguém que jejua toda semana. Eu sou um dos mestres da lei aqui. Se tem alguém que conhece da palavra, esse alguém sou eu. A Bíblia diz que do outro lado tinha um outro cara, um publicano. E ele não tinha nem coragem de erguer o olho para o céu, e ele batia no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida porque eu não quero mais ser assim. Tem misericórdia da minha vida porque eu sou pecador. Tem misericórdia porque o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Tem misericórdia. A Bíblia diz, quem desses chegou justificado em casa? Eu oro para que nós sejamos pecadores que reconhecem que são pecadores,
Eu oro para que a gente seja gente que vai além das palavras, gente que entendeu o seu pecado, gente que se arrepende diariamente e se coloca no caminho certo. Que a nossa fé seja acompanhada por uma vida coerente, irmãos. Sabe por quê? Eu termino aqui. A gente diz que é difícil viver uma vida de aparência. Por que é difícil? Porque Deus sabe quem a gente é de verdade. Eu termino com a fala do salmista: Senhor, o Senhor me sonda, o Senhor me conhece. Você consegue imaginar isso? O Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, o Senhor esquadrinha o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Ainda a palavra nem chegou na minha boca e o Senhor já sabe exatamente o que eu quero dizer. Isso é loucura. Como viver de aparência diante de um Deus assim? Como viver de aparência de um Deus, diante de um Deus que sabe os seus pensamentos mais obscuros? Como viver de aparência diante de um Deus que esquadrinha o seu levantar? Quando ninguém está vendo, Ele está lá. Quando você deita, Ele está lá. Quando você quer matar alguém, Ele está lá. Como? É por isso que o salmista vem dizer: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, vê se há em mim alguma possibilidade de lá na frente eu me desviar. Caminho é lugar de percurso. Vê se na minha vida, na minha rota, se hoje eu estou bem, mas talvez amanhã eu não estou, mas me guia pelo caminho eterno. Se esse caminho é de morte, eu não quero ir por lá, eu quero ir por outro lugar. Por quê? Porque o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor sabe tudo sobre mim. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos guiados nesse caminho de coerência. Que a Dai Santos seja uma igreja coerente. Que a gente viva aquilo que a gente prega. Que eu seja o primeiro a viver essas palavras. E que isso escoe para os nossos líderes, para os nossos voluntários. Que os músicos vivam aquilo que cantam. Ei, é dia da gente começar a pensar naquilo que a gente está cantando. A gente está cantando aqui um vento novo, sopra sobre nós. O quanto nós estamos buscando esse vento novo no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa empresa, na nossa casa. Senão é hipocrisia. Deixa eu repetir, a gente tem os nossos momentos devocionais. Não é uma crítica ao Café com Deus Pai, não, até porque eu nunca li. Continua lendo, que Deus te abençoe, que seja útil para você, que use aquelas palavras para moldar o seu coração e te dar um dia melhor. Mas depois que você terminar de ler, coloque em prática, para que você seja coerente. Porque é assim que tem que ser. Eu disse isso para a Karina, antes de começar a pregação aqui. Falei: Karina, sabe o que é mais maluco? É que quando eu sento para escrever um sermão como esse, Deus vai me rasgando, porque Ele vai mostrando as minhas incoerências. E aí, para falar de coerência, eu preciso corrigir as minhas incoerências. E para você falar de incoerência para os outros, aí você precisa corrigir as suas incoerências, para que sejamos uma igreja coerente, uma igreja coesa, uma igreja que honra o nome do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Peço para que você se coloque de pé aí onde você está. Esse é o tipo de sermão que não dá para a gente sair do mesmo jeito. O tipo de sermão que a gente tem que sair daqui pensando: onde estão as minhas incoerências? O que eu tenho que mudar como seguidor de Jesus? Senhor, eu oro, Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa parábola dos 2 filhos. Senhor, não queremos ser como aquele que diz sim e vive o não. Talvez a gente seja mais parecido com o outro, que às vezes diz não, mas no final a gente quer dizer sim. Talvez a gente diz não para as suas vontades, mas no final a nossa vontade é fazer a sua vontade. Deus, essa é uma manhã de ceia. É dia de examinarmos a nós mesmos, é assim que a sua palavra diz. Então, nesse examinar do nosso coração, que a gente encontre as nossas incoerências, que a gente encontre os lugares onde a gente tem que mudar, porque não dá mais para continuar como estamos. Sempre há espaço para mais santidade. Deus, talvez seja na nossa mente, talvez seja na nossa boca, talvez seja naquilo que as nossas mãos estão tocando, aquilo que os nossos olhos estão vendo. Senhor, eu não sei,
mas eu oro para que o Senhor nos traga consciência nessa manhã, para sairmos daqui homens e mulheres mais parecidas com Jesus. Nós oramos porque provamos do seu amor, oramos porque testemunhamos da sua graça, e agora é hora de levarmos isso para o mundo. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Se você pode dar uma salva de palmas para Jesus.